Fala galera, beleza? Aqui é o Luiz e hoje vamos mergulhar em um tema super importante para quem quer aprender mais sobre inteligência artificial e programação: geração de imagens com a API da OpenAI. Eu vou te ensinar os fundamentos técnicos e as melhores práticas para criar imagens impressionantes usando inteligência artificial. E para deixar o aprendizado mais prático e divertido, vamos usar como exemplo a criação de personagens de RPG medieval. Mas fique tranquilo, que os conceitos que você vai aprender servem para qualquer área: e-commerce, design, educação, marketing ou qualquer outro campo que precise de geração de imagens. E o melhor de tudo é que você não precisa ser um programador sênior para implementar. Eu vou te mostrar alguns comandos simples que qualquer dev pode usar para gerar as ilustrações com a IA, enquanto explico os conceitos fundamentais por trás dessa tecnologia poderosa. E se você, claro, não segue ainda o canal, aproveite para seguir e vamos aprender mais sobre programação e inteligência artificial. Bora lá! Primeiramente, temos que começar pelo começo, vamos começar pelos fundamentos. Lembrando sempre que, para mim, o melhor caminho é sempre a documentação. Então, mas vamos começando aqui. Primeiramente, é entender quais são os modelos disponíveis. Esses são os modelos atuais desse vídeo, mas eu sempre indico você olhar a documentação. Então, vamos abrir aqui a documentação. Pronto, aqui. Aqui já na parte, no caso, da documentação da API. Porém, aqui já temos um campo chamado Model, e ele já diz aqui que os modelos disponíveis são o DALL E2, o DALL-E 3 e o GPT Image 1, tá? O padrão vai ser o DALL-E 2, né, que é o modelo mais antigo. Já o GPT Image 1, ele é um modelo que é exclusivo aí para contas com organização verificada, né? Então, caso você, por exemplo, tente utilizar o GPT Image 1 e receba um retorno, né, da API de algum erro, você precisa fazer a verificação da sua organization, tá? Não é algo complexo, é basicamente aí você tirar um par de fotos aí da sua identidade, uma identificação facial e já era, certo? Esses são os três modelos inicialmente que temos disponíveis, só que temos alguns parâmetros que são essenciais quando estamos falando aí da API. Então, como falei anteriormente, olhar a nossa API, porque no final esses parâmetros podem mudar. Então, eu prefiro sempre olhar a documentação para que você também olhe, afinal, você pode tentar utilizar até mesmo o mesmo corpo de requisição e obter um erro porque a API mudou. Então, começamos aqui com prompt. Então, prompt é basicamente uma descrição textual relativa ao que você quer gerar. Aqui ele diz que o limite máximo de caracteres é de 32.000 para o GPT Image 1, 1.000 caracteres para o DALL-E 2 e 4.000 caracteres para o DALL-E 3. Então, é simplesmente aqui uma propriedade com um campo de texto. Vamos abordar ainda a respeito das melhores práticas, mas com uma descrição mais completa, você vai obter um resultado muito melhor. Em seguida, temos a size. Então, size é uma propriedade que diz respeito ao tamanho da imagem que vai ser gerada, e é bem importante aqui entender que você não pode criar uma imagem de qualquer tamanho que você deseja. Cada modelo tem seus tamanhos disponíveis. Então, por exemplo, aqui temos o 1024 por 1024, que é basicamente um tamanho geral, né, um tamanho que todos os modelos aceitam. Tem o 1536 e 1024, que já seria aí landscape, 1224 por 1516, já que é o formato portrait ou alto, tá? Agora uma parte importante, né? O alto para o GPT Image 1. Né? Temos alguns outros modelos, por exemplo, como 256 por 256, 512 por 512, ou 1024 por 1024 para o DALL-E 2 e 1024 por 1024, 1792 por 1024 ou 1024 por 1792 para o DALL-E 3. Então, um ponto aqui muito importante é entender qual modelo você vai utilizar e, com base no modelo, tentar entender aí se o tamanho ele está permitindo para o que você deseja. O terceiro parâmetro aqui é o quality. Então, esse parâmetro também é muito importante entender o que você deseja, porque dependendo do seu modelo, alguns qualities vão estar disponíveis e outros não. Então, por exemplo, aqui temos o alto, que seria basicamente um valor padrão, dependendo do modelo que você esteja utilizando. Temos o high, medium e low, que eles são suportados pelo GPT Image 1, que é o modelo mais poderoso. Temos o HD e Standard, que são modelos para o DALL-E 3, e o Standard, que é a única opção aí para o DALL-E 2. Então, dependendo do que você precise, da qualidade que você precise, você vai ter aí que ajustar
esse parâmetro quality. E finalmente a última propriedade é o background. Temos várias outras aqui como estou mostrando, certo? Então eu sempre estimulo para que você olhe a documentação, entenda quais são os parâmetros, ainda mais porque, como comentei, a API pode mudar. Se a API pode mudar, você sempre tem que estar buscando as informações a partir da fonte, que é a documentação. No caso, o background ele é uma propriedade específica do GPT Image 1, certo? Aqui está mostrando, ó, permite que você possa definir até transparência do fundo da imagem para a imagem gerada. Então, ele só é suportado por GPT Image 1. Pode ser transparente, opaco ou alto. Então, isso é algo bem interessante porque você consegue aí gerar, por exemplo, imagens como PNG. Então, você pode especificar aí o formato e com isso você consegue gerar imagens até mesmo, né, não somente focar só na imagem em si, mas também começar a mexer com o formato. Inclusive o formato, que é outra propriedade, que é o Output Format, ele tem como padrão PNG e ela é apenas suportada pelo modelo GPT Image 1, que é aquele modelo, como eu comentei, que é um modelo fechado que você precisa fazer uma validação extra na sua conta da OpenAI. E aí você tem que considerar a parte de custos. Afinal, o GPT Image 1 ele é o mais caro. Então, se você for aqui, por exemplo, temos aqui a página do GPT Image 1, você vai ter aqui que a cada 1 milhão de tokens ele custa $5. Luiz, e pelas outras, como vai funcionar o cálculo de uma imagem, certo? Então, você tem aqui alguns exemplos de como é calculado o custo de imagens. Então, por exemplo, imagens de entrada, elas são metrificadas e cobradas em tokens, mas isso é baseado nas suas dimensões. Afinal, é imagem, não é texto, que é muito mais simples você obter aí os tokens a partir dele. Então, o custo de um token de uma imagem é definido a partir de, olha só que interessante, calcula um número de quadradinhos 32 por 32 pixels que vai ser necessário, né, para completar a imagem. E se essa quantidade, né, superar 1536, ele vai reduzir o tamanho da imagem para que possa caber aí esses 1536, esses pets, né, esses quadradinhos. E aí o custo vai ser basicamente um número de pets com esse máximo aí de 1536. Né? Então você tem aí algumas partes de cálculo. Então, por exemplo, uma imagem aí 1024 por 24 vão ser aí 1024 tokens. Né? Então ele dá um exemplo aqui, ó, o width é tanto, a altura é outra, e ele faz aí o cálculo, né, da área resultante, né? Então ele vai dar vários e vários exemplos. Aqui também, né, tem outros custos principalmente na hora de gerar, né? Então mostra aqui essa questão do fator de tamanho e o fator também de detalhe, né, a qualidade da imagem que vai ser gerada. Então todos esses são pontos aí muito importantes quando estamos falando aí dessa gestão de imagens dentro do OpenAI. Vamos falar agora de engenharia de prompt para o nosso cenário. Então, a primeira coisa que temos que entender aqui é que é muito importante, quando estamos falando de engenharia de prompt, de você ter uma estrutura do seu prompt, algo que você consiga aplicar e replicar e ir refinando, porque com isso você vai chegar no resultado muito mais satisfatório do que simplesmente lançar uma frase, né, do que você quer e acabou, né? Então, existem, né, algumas estruturas que podem ajudar muito a melhorar a geração do nosso personagem de RPG medieval. E isso, a parte interessante é que se aplica a diversos cenários. Então, por exemplo, você quer gerar, você vai começar com a identificação básica, né? Quando eu falo de RPG, no caso, né, vou definir qual a raça, a classe, o gênero, idade. Então, isso podemos traduzir, né, para outros cenários. Começar pela identificação básica, depois passar pelas características físicas, né? Altura, o porte, se é um porte magro, um porte mais forte, altura, se é alto, baixo, pode especificar a altura, características faciais, a parte também de equipamentos. Então, por exemplo, usa armadura, usa uma arma, usa algum acessório mágico. Que acessório é esse? Qual a cor desse acessório? Né? A pose e a expressão também. Pô, como ele está posicionado na imagem? Ele está de frente, está tacando, por exemplo, uma flecha? Olha só a quantidade de detalhes que você pode adicionar. Ambiente e contexto. Ele está numa floresta? Ele não está? Está numa casa? Está na frente de um riacho?
um campo, você tem que especificar o contexto daquilo, né. Repito, tudo isso se aplica a qualquer outro cenário, qualquer outro contexto de imagem que você esteja querendo gerar. Todas essas informações. Estilo artístico, você quer o quê? Que seja meio, por exemplo, né, sombria o ambiente? Você quer que seja com cores mais vibrantes? Qual o estilo que você quer, né? Também, é claro, especificar qual as qualidades, os detalhes, né, realmente a nível de detalhe do que você está buscando aí da imagem a ser gerada. Inclusive, né, vou mostrar isso muito em breve, que é as variações por temas, né, então vamos poder gerar imagens e ir variando o tema para você ver o impacto em relação a isso. E vamos começar aqui a utilizar a nossa API, tá? A API dele é utilizando a URL api.openai.com/v1/images/generations. Autorização padrão, né, da OpenAI, utilizando um token beer com a chave que foi gerada na sua API, que no caso, né, que foi gerada na OpenAI. Então temos aqui um campo que é o seguinte, né? Aqui no caso já estou usando o GPT Image 1. Eu posso, por exemplo, começar aqui com o DALL-E 3. No caso do DALL-E 3, ele pode permitir o HD, o Standard, né? Aqui, então vou colocar Standard. A qualidade, né? Depois vamos gerar, né? Claro, com o GPT Image, mas por enquanto vamos utilizar ele. Então você pode aqui, por exemplo, utilizar. Estou aqui com alguns scripts para gerar nossos personagens, então bora começar pelo primeiro. Vou pegar aqui esse primeiro. Então, por exemplo, um portrait, né? Uma imagem, um perfil de um anão masculino, guerreiro, tantos de idades, né, uma barba vermelha, anéis de ouro, mostra, né, muscular build, assim, musculoso, pode ter uma cicatriz, pode ser uma arma, uma armadura, né, um machado, por exemplo, um martelo, né, por exemplo, um capacete com chifres, né, um horned helmet, os pads do ombro, uma ombreira, né, enfim, com machado de guerra. Então, olha só que interessante, né? Então, você pode colocar aqui, ó, Medieval Fantasy Stone Fortress, né? Tipo, por exemplo, uma fortaleza medieval, né, em pedra. Então, olha só, altamente detalhista, ilustração fantasiosa com uma luz dramática. Olha só que interessante. Vamos gerar aqui e ver o que vai dar. Resultado, sucesso. Olha só que interessante. Teve um timestamp aqui de criação e temos aqui, ó, um prompt revisado e uma URL. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar essa URL aqui, copiar e vamos agora abrir o nosso navegador. Olha só que legal, olha só o nível de detalhes. É isso que separa realmente uma imagem detalhista, né, detalhada, do que uma imagem simples, uma imagem com realmente pouco chamativa, né. Olha só que interessante ficou, olha só o capacete, a ombreira peluda, ó, fur pad, a parte do machado, Warhammer, a armadura, olha só que interessante, como ficou legal, né, uma fortaleza ali, ó, em pedra atrás, olha só os detalhes. Em outras tentativas, por exemplo, olha só como tinha ficado. Olha só que interessante, ó. Então, vamos comparar aqui, né, e você vai ver que não gera, né, exatamente o mesmo, né, olha só, capacete é diferente, tem praticamente todo diferente. Então vamos lá, eu vou agora pegar um segundo script e vamos criar, por exemplo, uma maga. Agora vamos gerar dessa vez, né, uma elfa maga com tantos anos de idade, o cabelo prateado, olhos roxos, enfim, você vai ter toda a estrutura aí dela, né, todos os detalhes. Lembrar sempre, detalhe é muito bom você adicionar detalhe. Quanto mais detalhes você adicionar, mais informações e detalhes a imagem gerada vai ter também. Caso você deixe uma explicação muito rasa, sua imagem ela também vai ter aí poucos detalhes, ou vai ter detalhes que você não gostaria que tivesse, né. Então olha só, aqui já saiu o link, copiar aqui, vamos pegar aqui, ó, e vou substituir. Olha só, que legal. Olha só a marca como ficou, olha só o detalhe, o cabelo, sombra, o poder. Realmente os personagens que estamos desenvolvendo estão ficando bem legais. Então eu vou substituir esse aqui que eu já havia gerado antes, para mantermos aqui nossos registros aqui, olha só que legal, nossos personagens. E finalmente vou pegar um terceiro aqui, só para você ver, aí você vai comparando, né, os scripts depois, mas você vai ver que todos eles têm a mesma coisa em comum, né? Só vou aqui preencher, pronto. Vai ver que o quê? Olha a raça, o corpo, a idade, o cabelo, o tamanho da cor cabelo, né? O tamanho, enfim, você vê assim
todas as estruturas, né? Todas as estruturas, a roupa, o detalhe da roupa, o detalhe da armadura. Então, você tem muitas formas de ir criando seus personagens, né? Então, vou abrir aqui finalmente. Podemos pegar aqui, por exemplo, a nossa AP aqui. Olha só, um ladino agora, né? Olha só que legal ficou. Olha só, já temos aqui nossos personagens, tá? E temos algumas estruturas também que dá para, né, deixar mais avançado ainda mais, né? Então, por exemplo, eu posso adicionar contexto histórico. Então, eu posso dizer, por exemplo, isso foi, por exemplo, tá uma guerra dos, sei lá, 5 exércitos e a roupa dele tá desgastada por conta da guerra, né? Ou foi, por exemplo, um período pós-guerra, um período pré-guerra, um período, enfim, você pode colocar mais contexto aí, você pode dar até detalhes da personalidade dele, né? Então, pô, ele tá com um sorriso maligno, um sorriso feliz, um sorriso, uma postura confiante. Você dá para adicionar vários aspectos desses. Pode, por exemplo, colocar, adicionar elementos mágicos, não? Uma aura emanando da espada. Pode colocar símbolos, né? Por exemplo, tem um brasão de um hipogrifo, enfim, você colocar várias coisas. A parte de iluminação é algo que a gente utiliza que fica muito e muito legal também. Então vamos agora abrir nosso Postman, já estamos gerando, né, todas essas imagens já. Então o que vamos fazer agora vai ser utilizar o GPT Image 1. Vou colocar aqui, ó, GPT Image 1. Lembrando que você só vai ter acesso a ele se você validar, tá? Você verificar a sua organização. E olha só a diferença que eu vou fazer aqui. Em vez de standard, eu vou colocar aqui a qualidade alta. Então, o que eu posso fazer aqui agora, eu posso colocar, por exemplo, outros aspectos. Posso colocar até background, por exemplo, transparente se eu quiser. Isso é uma coisa que apenas o GPT Image 1 permite. Então, vou colocar aqui e vamos executar. Olha só o que gerou. Uma coisa que eu não gosto muito é que ele gera, né, com tão alta qualidade, ele acaba retornando um base 64 aqui. Olha só isso. Então, eu vou aqui até o final, copiar, vou aqui copiar meu base 64 JSON e vamos aqui no site. Eu utilizo esse base 64 para imagem, colar aqui e daí fazer o decode. Olha só o nosso ladino. Olha só que interessante, o corpo inteiro, mais detalhes, mas ele agora está transparente, né, em PNG, ó, a imagem, 1.63 megabytes. Então, tem algumas coisas que você só consegue fazer aí com o modelo GPT Image 1. E aí você tem o seu personagem aí para utilizar aí na sua campanha. E aí, curtiu? A geração de imagens com o OpenAI é uma ferramenta revolucionária de fato, né? Inclusive aí para mestres e jogadores de RPG e para nós, independente aí do nicho, que estejamos interessados em gerar imagens, né? Alguma aplicação, um sistema que desenvolvamos que possa aí trabalhar de forma mais criativa, né? Com a parte de arte, design ou outros cenários, né? Para poder deixar nossas aplicações muito mais inteligentes e incríveis. Aproveita e comenta aqui, qual personagem você curte mais? Curte mais a maga, o anão ou o ladino? Valeu demais por acompanhar até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso você não esteja inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Bora para cima, acelerando aí com programação e inteligência artificial. Até o próximo vídeo.